Boa tarde a todos novamente. Meu nome é Arthur, eu sou médico do Hospital Samaritano. Sou formado já há 16 anos pela Santa Casa, fiz toda a minha especialização na Santa Casa lá. Tá? E eu fui convidado aqui pela Metros para fazer uma palestra sobre a saúde do homem, principalmente focada na questão do câncer de próstata, aproveitando agora essa campanha, né, que tem do Novembro Azul. Tá? O que é a próstata, né? Muita gente pergunta no consultório, mas doutor, para que serve a próstata? O que ela faz no nosso organismo, né? Bom, a próstata é esse órgãozinho aqui, tá? É uma glândula que fica logo abaixo da bexiga, tá? E fica entre a bexiga e a uretra, tá? A uretra passa bem no meio da próstata, tá? Ela tem, quando ela está num tamanho normal, ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz, tá? E ela tem basicamente duas funções, tá? Ela produz uma parte do esperma, tá? Que é a parte do esperma que é responsável pela alimentação, né, dos espermatozoides. E uma outra parte ela ajuda no mecanismo de contenção da urina, né, para segurar um pouco o xixi. Tá? Então, dá para ver aqui a próstata, a bexiga, tá? A uretra que passa no meio da próstata. Tá? Aqui um segundo slide mostrando o mesmo jeito. Quais são as principais doenças que costumam atingir a próstata, né? As prostatites, que são são as inflamações ou infecções da próstata, que são bem comuns, tá? Que geralmente se inicia durante a vida, quando o homem inicia a vida sexual, tá? Por algumas infecções, né? Principalmente de contaminação sexual que vem pela uretra, tá? As prostatites podem ser agudas ou crônicas. Infecções agudas são aquelas que você adquire geralmente via sexual e que dá bastante dor, inflamação, febre, desconforto pélvico, febre bem alta, que geralmente leva à internação do paciente. Tá? As prostatites crônicas é um processo mais crônico, geralmente de bactérias que são oriundas do intestino e dão poucos sintomas. É um desconforto bem mais leve do que em comparação com a prostatite aguda. Um outro problema que costuma afetar bastante os homens é o crescimento benigno da próstata, tá? Que a gente chama de hiperplasia nodular da próstata ou hiperplasia benigna da próstata. Tá? Aqui é a próstata normal e com o tempo, graças ao efeito da testosterona na próstata ao longo da vida, né, ao longo dos anos, a próstata, em alguns homens que têm a tendência, ela vai aumentando de tamanho. E conforme ela vai aumentando de tamanho, ela vai obstruindo a uretra, o que leva a uma certa dificuldade para urinar. O jato da urina começa a ficar mais fraco, começa a ter que fazer uma força para sair o xixi, hora para esvaziar a bexiga, às vezes durante a noite para urinar. Tá? E isso aí vai acontecer com praticamente todos os homens. Uns com sintomas mais piores, né? Com sintomas piores, e outros nem tão piores, nem tão graves. Tá? Então, os principais sintomas, né? O jato urinário mais fraco e fino, aquela demora para começar a sair a urina, o aumento da frequência do xixi, por quê? Porque não consegue esvaziar completamente a bexiga. Então, a bexiga enche mais rápido. Aí você tem que ir mais vezes ao banheiro. Tá? Algumas vezes dá aquela sensação de que não esvaziou completamente a bexiga. Então você termina de urinar e fala, pô, 5 minutos depois, fala, mas de novo, vontade de fazer xixi? Aí vai lá e faz mais um pouquinho e termina de esvaziar. E nos sintomas mais graves de obstrução, fica pingando, né, para terminar de fazer xixi. Ou seja, vem o fluxo de urina, termina e fica gotejando. Às vezes 1 minuto, gotejando até terminar de esvaziar. Tá? Tudo isso por causa da obstrução que ela causa, tá? Por causa do aumento dela benigno.
A doença que a gente mais tem medo, né, da próstata, é o câncer da próstata. Aí, qual o principal sintoma que o câncer dá, né? Muitos homens esperam, não vou procurar o urologista, não vou, só quando eu começar a sentir alguma coisa. E qual que é o sintoma do câncer de próstata? Na fase inicial, ele não dá sintoma. Por quê? Porque a grandíssima maioria dos cânceres, ele acontece na parte externa da próstata, na parte da cápsula aqui, e não aqui no meio. Então vai crescendo por fora da próstata e aí não dá sintoma, tá? Por isso que é importante fazer o exame anualmente, tá? Para a gente, com os exames que eu vou explicar mais para frente, que a gente consegue detectar, tá, o câncer precocemente. Tá? Por isso que é muito importante fazer o exame anual e gravar, né, que ele não dá sintoma. Então não precisa esperar começar a sentir alguma coisa para resolver procurar um médico. Muitas vezes, se for um caso de câncer, talvez já tenha perdido a hora de fazer o tratamento mais eficaz, né? E o câncer da próstata, ele pode aparecer em próstata de qualquer tamanho. Tá? Em próstata no tamanho normal ou na próstata hiperplásica. Tá? Muitas vezes, né, o homem faz ultrassom e fala assim, doutor, minha próstata veio 5 vezes aumentado o tamanho normal que está lá no valor de referência. Isso é grave? Pode ser ou não. Tá? Porque a maioria das vezes ela só está aumentada pelo aumento benigno da próstata e não necessariamente pelo câncer. Tá? O câncer ele aparece em próstata pequena, média, grande. Tá? Ele aparece em quem tiver que aparecer, em quem tiver a tendência a genética aparecer. Bom, o câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente nos homens, tá? Ficando atrás somente dos cânceres de pele não melanomas. Tá? Ou seja, ele é bem frequente nos homens. No mundo todo é feito um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos. Tem um óbito, né, uma morte pela doença a cada 40 minutos. 1 em cada 4 homens portadores do câncer de próstata, né, 25% dos homens portadores de câncer, eles morrem por causa da doença. 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em estágios mais avançados, justamente porque demoram para procurar, demoram para fazer a consulta. Quando os sintomas começam, 5% dos casos já estão em fase adiantada. Não é possível prevenir a doença, tá? Mas ela é possível diagnosticar precocemente. Então, o exame, isso aí é uma coisa que eu sempre questiono. Faça o exame preventivo da próstata. Tá? O exame ele não é preventivo. Não tem como você ir ao médico, fazer os exames de sangue, de urina, ultrassom e fazer o exame do toque e prevenir o câncer de próstata. Tá? Então, o exame ele não é preventivo. Ele é de rastreamento, ele é para detecção precoce da doença. Tá? Porque detectando precocemente, a gente tem uma gama de tratamentos muito grande e com grandes chances de cura da doença. Tá? Eu vejo em muito lugar, Novembro Azul, previna-se. Né? Previna-se contra o câncer de próstata. Isso aí, para mim, é uma terminologia errada que usam na mídia. O diagnóstico precoce, as chances de cura são de 90%. Englobando todos os casos. Claro que nos casos em que a doença é menos agressiva, a chance de cura aumenta ainda mais. E nas doenças mais agressivas, a chance de cura é menor. Aqui uma estimativa do INCA, tá? Para 2018, tá? A distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados para este ano de 2018. Né? No homem, 68 mil casos novos de câncer de próstata. 31% de todos os cânceres. Tá? A mulher fica a mama, né? Com câncer de mama como o principal tumor na mulher. Por isso que eles enfatizam bastante, né? O outubro rosa, novembro azul, principalmente
que é para todo mundo se cuidar, né? Para a mulher se cuidar e fazer os exames de rotina dela, da mamografia, colo do útero, tudo. E o homem, principalmente os exames da próstata. Tá? A gente vê que é muito superior aos outros tipos de câncer, né? Câncer de pulmão, de intestino, estômago, cavidade oral. Estimativa de casos novos pela Organização Mundial da Saúde, tá? De 85 mil de 85 mil casos por ano. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, tá? O câncer de próstata ele é o mais incidente entre os homens em todas as regiões do Brasil. Essa aqui é uma estimativa da Agência de Pesquisa do Câncer, tá? Que o Brasil somará 559 mil casos novos de câncer, com 243 mil mortes, tá? Essa aqui é a estimativa de 2018. E sendo esses de próstata, quase 85 mil casos. Tá? Quais são os fatores de risco do câncer para você ter um câncer de próstata? A idade. Quanto maior é a idade, maior é o risco de você desenvolver um câncer de próstata. Tá? Histórico familiar. Se você tem um parente de primeiro grau com a doença, a chance de você ter o câncer de próstata aumenta em 2 vezes com relação ao restante da população. Se você tiver 2 parentes, essa chance já aumenta em 6 vezes o risco. Tá? A raça negra tem uma incidência maior da doença. A obesidade também. E os hábitos alimentares. Adivinha, né? O que é ruim, o que não deve comer, né? O que aumenta a chance? Para variar, né? Só o que é bom. Não é? Não significa que uma pessoa vegana não vá ter. Tá? Tá? Aqui, um gráfico, né? De países da Europa, do Japão. Aqui na parte de baixo mostra a ingestão de gordura animal per capita em gramas por dia, né? Você vê que os países nórdicos aqui, né, os europeus, eles ingerem bastante gordura animal. E aqui está a mortalidade pelo câncer de próstata. Você vê... Hã? O Brasil não tem esses dados, infelizmente, né? Só, geralmente... O que foi? O gaúcho come bastante gordura, mas infelizmente as estatísticas no Brasil eles não conseguem ter uns dados, né, para juntar tudo numa central e ter esses dados, infelizmente. Tá? Mas a gente vê que os países em que tem essa estimativa, você vê, né, os japoneses com a dieta deles, a gente sabe, né, do restaurante japonês que é baixa em gordura. Tá? Você vê que quanto maior a ingesta de gordura animal, principalmente, né, maior é a chance da mortalidade pela doença. Faz o diagnóstico da doença. Clínica, tá? A gente pergunta, vê se tem histórico familiar, vê quais são os sintomas, se tem sintoma, não tem sintoma, tá? O toque retal e o PSA. Esses 3 dados são importantíssimos para a gente poder fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Por que o exame do toque é tão importante? Tá? Não é tão assim no consultório, tá? Não fica todo mundo com medo, não. 20% dos casos de câncer de próstata, eles são diagnosticados exclusivamente pelo toque retal. Tá? Muitas vezes, PSA está normal, tá? O paciente não tem sintoma nenhum, faz um ultrassom da próstata, que vem normal, e no exame do toque a gente percebe um nódulozinho. Tá? Aí a gente faz a biópsia e confirma. Ele fala, mas doutor, como assim eu estou com câncer se todos os exames estão normais? Todo câncer começa com os exames normais. Bom, eu discordo. O toque é obrigatório. O senhor me falou assim. Bom, na minha opinião,
O exame do toque retal faz parte do rastreamento do câncer de próstata e, infelizmente, pelo menos uma vez ao ano, se tiver tudo bem, né? Pelo menos uma vez ao ano, tem que fazer tanto o PSA quanto o toque. Tá? Sim. É possível sim uma pessoa com PSA normal ser portador do câncer. É aquilo que eu acabei de falar, que todo câncer começa com os exames normais, começa com PSA normal. Tá? Depois, com o tempo da progressão da doença, que os exames começam a alterar. Não começa primeiro os exames alterados para depois desenvolver a doença. Não, começa a doença primeiro, depois alteram os exames. Como que é feito o toque retal? São diversas posições, cada médico tem uma preferência pela posição para fazer o exame do toque, mas o mais importante é que a gente sente toda essa face aqui da próstata, tá? Que é onde 85% dos cânceres acontecem. Na face oposta, 15% dos cânceres acontecem na face oposta. É a parte em que o exame do toque a gente acaba não fazendo o diagnóstico. Tá? Não, se o exame acontecer na face, se o tumor acontecer na face oposta, tá? Que nem aqui, ó, se acontecer nessa outra face, a gente só vai sentir na hora que o nódulo progredir e tomar o outro lado da próstata, tá? Então, mesmo o toque não é 100%, por isso que a gente precisa da história, do toque e o PSA para tentar com isso fazer a melhor cobertura possível no rastreamento da doença. Aqui no toque, a gente consegue sentir o tamanho da próstata, tá? A gente sente a consistência dela, se ela está na consistência normal, se ela está amolecida, que sugere uma infecção, ou se ela está endurecida e tem nódulo, que sugeriria um tumor. Tá? PSA, tá? Também faz parte, que é importante no rastreamento, né, da câncer de próstata. O que é o PSA? Ela é uma enzima. Tá? É uma enzima que é produzida pela próstata. Tá? E qual é a função dela? Ela é liquefazer o sêmen. O homem, quando ejacula, o sêmen ele é gelatinoso. E depois de um certo tempo, ele se liquefaz e fica líquido. Para quê? Qual a função? Né? Na hora da ejaculação é para o sêmen grudar no colo uterino e depois de um tempo ele se liquefazer e entrar pelo colo uterino para os espermatozoides subirem para poder fecundar. Tá? Então o PSA é essa enzima que faz a liquefação do sêmen. E a próstata ela tem uma absorção dessa enzima, né, e acaba caindo na circulação sanguínea. Então, e isso daí foi descoberto que quando a gente tem alguma alteração na próstata, alguma infecção, alguma inflamação ou algum tumor, a gente tem um aumento da absorção dessa enzima, ou seja, tem uma elevação dos níveis do PSA. Aqui uma relação estatística com a incidência do câncer de próstata, tá? E os níveis de PSA. Ou seja, respondendo a sua pergunta, PSA entre 0 e 2, 10% dos pacientes que têm o PSA entre 0 e 2 têm câncer de próstata. 25% dos pacientes que têm o PSA entre 2 e 4 têm câncer de próstata. 35% dos pacientes têm câncer de próstata com PSA entre 4 e 10 e 50% dos pacientes que têm o PSA maior que 20 têm câncer de próstata. Tá? Ou seja, quando o exame está normal, você tem uma probabilidade de ter o câncer. Tá? Aqui uma outra tabela associando o toque. Tá? Ou seja, quando você tem um nível desconhecido de PSA, o toque retal é normal, a chance de você ter um câncer de próstata é de 10%. Quando o toque é alterado, já sobe para 40%. Para você ver a importância do toque. Tá? Quando o PSA é menor que 4, tá? Você tem um risco de ter um câncer de próstata e toque normal de 8%. E quando o toque é alterado, de 25%. Quando o PSA está entre 4 e 10 e o toque normal, você tem um risco de 15% de ter a doença. E quando o toque é alterado, sobe para 80%. Quando o PSA é maior que 10,
Tá? No toque normal você tem um risco de 40% de ter a doença, tá? Com toque alterado de 95%. Por isso que é importante a combinação tanto do toque e o exame do PSA no rastreamento do câncer de próstata, que aumenta bastante a chance de a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce da doença. Diagnóstico, né? Quando a gente coloca a pulga atrás da orelha no consultório, quando o toque está alterado e o PSA está elevado. Aí a gente começa a lançar a mão dos exames complementares para poder fazer o diagnóstico da doença. Um exame não invasivo, porém não é conclusivo, tá? É a ressonância magnética da próstata. A ressonância mudou bastante ultimamente, né? Tem se aprimorado cada vez mais para poder tentar fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Então, hoje em dia a ressonância ela consegue se aproximar bastante, mas ela não consegue falar é câncer ou não é câncer. Ela fala que é alta a probabilidade de você ter um câncer na próstata, ou média probabilidade, ou baixa probabilidade. O que vai dizer se você tenha no câncer ou não? É a biópsia. Tá? Como que é feita a biópsia? Por um ultrassom transretal. É um exame bem desagradável, geralmente é feita sob anestesia, tá? Que, guiado por ultrassom, te colhe geralmente 12 fragmentos da próstata. Tá? Pega fragmento de todas as regiões da próstata e manda para análise no microscópio, na análise da anatomia patológica. Tá? Aí o patologista olha no microscópio e vê se na biópsia tem indícios de câncer ou não. Tá? Quando vem positivo a doença, quando vem positivo para câncer de próstata, a biópsia ela é estratificada nessa escala, a escala de Gleason, tá? Que mostra os dois tipos mais frequentes de atipias, né? Isso é um termo mais técnico, mas que vai de grau de 6 a 10. Tá? As doenças que são quando o câncer é o score de Gleason 6 e 7, ela é um risco intermediário. Quando tem um Gleason de 8, 9 e 10, já é um risco alto da doença. O risco do quê? De progressão da doença, risco de morte da doença. Então, quanto maior a escala de Gleason, quanto maior foi o grau de atipia da doença, maior a indiferenciação do tumor, maior é o risco da mortalidade, maior o risco dessa doença ser mais fatal. Sim, aqui é quando a biópsia é positiva. Mais para frente eu vou falar qual é a orientação nos casos aqui, fica tranquilo. Tá? Uma coisa assim, nem toda biópsia vem positiva. Muitas vezes a gente tem um PSA alterado, o toque alterado ou não, a gente faz a biópsia, aí vem negativa. Tá? E aí a gente mantém um acompanhamento mais de perto, porque uma vez que os exames estão alterados, tem uma chance maior de desenvolver a doença, então a gente faz o acompanhamento mais de perto. Faz uma ressonância para complementar, para ver se tem um risco maior de ter a doença ou não. Tá? Para mim, a ressonância ela serve para complementar. Quando você acha que tem a doença e os exames estão negativos, aí você faz a ressonância e fala, não, realmente, a chance é grande de ter a doença, vale a pena fazer uma segunda biópsia. Tá? Porque a biópsia é um exame bem desconfortável, não sei se algum de vocês já fizeram. Biópsia? A biópsia de... quatro vezes, né? Pô, ainda bem. É um exame bem desagradável. Sim, a biópsia por enquanto não mudou. Continua sendo geralmente com sedação, tá? Bota o paciente para dormir, aí colhe os pedacinhos por punção, né? Joga uma agulha lá dentro e colhe os pedaços da próstata, uma agulhada, aí manda para análise do laboratório. Aqui, feito o diagnóstico do câncer de próstata, tá? O tratamento depende.
depende do quê? Se a doença está só localizada na próstata, se envolve órgãos vizinhos e se já tem metástase à distância. Tá? Aqui está o ideal é não ter o câncer, óbvio. Tá? Mas fazendo o diagnóstico logo no início, a gente espera fazer o diagnóstico sempre com a doença localizada na próstata, para ir tratar o paciente. Porque olha aqui a chance de a sobrevida livre de doença em 5 anos, tá? Quando o diagnóstico da próstata, quando o tumor da próstata ele é localizado, tá? Conforme for aumentando o grau da doença, né, se envolve outros órgãos ou metástase à distância, que nem aqui, ó, quando envolve outros órgãos, a sobrevida livre de doença do câncer de próstata em 5 anos já cai bastante, tá? Vai para 70% aqui. E quando tem metástase à distância, você vê que já cai para abaixo de 40% a sobrevida em 5 anos. Quais são os tratamentos para o câncer de próstata? Vigilância ativa é um dos tratamentos. O que é a vigilância ativa? Não fazer nada. Tá? Quando que a gente opta pela vigilância? Quando a doença tem uma agressividade baixa, um PSA baixo, um Gleason baixo, tá? E um pouco volume tumoral, assim, o câncer é pequeno dentro da próstata. Então, esses casos, dá para observar. Se for um homem já que tem uma expectativa de vida, um homem já de 75 anos, que tem diabetes, pressão alta, é obeso, tá? Ou seja, que tem uma expectativa de vida menor, será que vale a pena tratar uma doença de baixo risco dessa? Às vezes só acompanhar, dá para fazer só o acompanhamento semestral com exames, né, PSA, toque, ressonância, e ver se a doença vai progredir e tem como a gente saber se ela vai começar a progredir e começar a ficar mais agressiva. E aí sim começar o tratamento. Tá? Mas só vale para os casos em que a doença não é tão agressiva. Todo câncer é agressivo, tanto que leva à morte, tá? Mas nem todo câncer ele progride rápido. Tá? Temos a cirurgia, a prostatectomia radical. Aí tem os diversos jeitos de fazer a cirurgia. Tem a cirurgia clássica, que é aberta, né? Um corte que geralmente vai do umbigo até quase o pênis. Chega lá, tira a próstata, manda para análise e liga a bexiga na uretra. Bom, até o que tem que ser feito é feito do mesmo jeito, tanto na cirurgia aberta, na laparoscópica ou na robótica. Tá? Ou seja, tirar a próstata e depois ligar a bexiga lá na uretra. Tá? O que muda é simplesmente a via de acesso, né? Ou aberto, ou por laparoscopia, cirurgia por vídeo, ou uma cirurgia por vídeo robô assistida. Alguém? Aqui, uma imagem de como é o robô. Tá? O paciente fica aqui anestesiado. Tá? Aqui a gente tem os braços do robô que estão dentro do paciente com as pinças todas. E o cirurgião fica ao lado, tá? Manipulando o robô. Hoje é o que tem de mais tecnológico para fazer, né, de cirurgia no câncer de próstata. Lá no Samaritano nós temos o robô, nós fazemos a prostatectomia robótica. Tá? E vale a pena fazer por robô? Né? Vale a pena pagar o custo extra que por enquanto a gente tem, né, para fazer o robô? Sim. Tá? Não porque aumenta a taxa de cura. A taxa de cura é praticamente igual, tanto na cirurgia aberta, na laparoscópica, quanto na robótica. Tá? Mas é porque, pela robótica, diminui o índice de incontinência pós-operatória, diminui a disfunção erétil pós-operatória, o paciente tem um retorno muito mais precoce às suas atividades diárias, ao trabalho. Tá? Então, se for optar, tiver condições, a robótica é a melhor opção. Para os pacientes que têm medo de cirurgia, ou que têm muitas comorbidades, né, diabetes, pressão alta, doenças coronarianas, em que o risco cirúrgico de ser submetido a uma cirurgia de grande porte é alto, a gente indica a radioterapia. Tá? Tem a radioterapia externa ou a braquiterapia.
A taxa de cura da radioterapia é bem próxima da prostatectomia radical. É um pouco menor, mas é bem próxima. Tá? A radioterapia externa, que aqui, ó, para essa máquina, o homem deita, faz várias sessões, geralmente são 32 sessões de radioterapia, 1, 2 vezes por semana, tá? Para fazer o tratamento e mandar os feixes de radiação localizados na próstata, para com isso queimar a próstata com radiação e matar o tumor. Tá? Tem a bracterapia. O que é a bracterapia? A bracterapia é você colocar pastilhas radioativas dentro da próstata. E aí com isso fica a radiação lá na próstata e com isso acaba matando o tumor. Para os casos de doença mais avançadas, quando já tem doença disseminada, já tem metástase a distâncias, não vale a pena ser submetida à cirurgia ou à radioterapia. Porque não adianta você tirar o foco principal da doença, que é o câncer, se o câncer já está espalhado. Tá? Então, nesses casos, a gente faz o bloqueio androgênico. O que é o bloqueio androgênico? A gente bloqueia a produção da testosterona do paciente. Existem remédios que bloqueiam completamente a testosterona, ou faça uma cirurgia nos testículos, retira-se os testículos para parar a produção. Tá? Com isso caem os níveis de testosterona. Tá? Por que é feito isso? Porque o câncer de próstata ele praticamente se alimenta da testosterona. A testosterona faz ele crescer. Na hora que você priva o homem da testosterona, na hora que você zera os níveis de testosterona, o tumor ele diminui de tamanho. Você não mata o tumor vai continuar dentro do paciente. Mas ele diminui de tamanho, diminui a agressividade dele, demora para ele voltar a crescer novamente. A quimioterapia, tá? E os radiofármacos são mais indicados nos casos mais avançados da doença, quando o bloqueio androgênico já não é tão eficaz, voltou a ter progressão da doença após o bloqueio, aí é nessa fase que se faz a quimioterapia. Tá? Aqui a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, tá? Quais são os exames periódicos para a detecção precoce da doença. Os homens sem antecedentes de câncer de próstata na família começar a fazer o exame a partir dos 50 anos. Os homens com fatores de risco, né? Ou seja, com antecedentes familiares, raça negra ou obesos, o ideal é começar a fazer o exame a partir dos 45 anos de idade. E a partir daí, fazer anualmente o exame. Tá? Justamente para quê? Não é porque eu fiz o exame hoje, estou com 40 anos, fiz o exame, beleza, não tenho câncer, posso ficar tranquilo mais 15 anos. Não. O ideal é fazer ano a ano, porque se apareceu durante esse período, faz a detecção precoce e com isso cabe todas as linhas de tratamento para a doença. Tá? Antigamente se falava 40 anos. Na verdade, assim, quando o homem procura, ele já está com uma dúvida na cabeça. Se eu falar, não precisa, ele vai falar, pô, como não precisa? Tá? Então, quando um homem de 40 anos, sem histórico na família, me procura, quero fazer o exame do rastreamento do câncer de próstata. Eu peço um PSA, tá? E aí, nesse caso, 40 anos sem histórico, eu pergunto, você gostaria de fazer o exame do toque? Tá? No teu caso, ainda não é necessário, mas você gostaria de fazer? Para saber se tem ou não? Aí o cara fala, vamos ou não. Tá? E aí depende. Eu acho que quando o homem procura para fazer, a gente faz. Tá? Agora, quando ele procura por outras causas, né, sem ser para fazer o rastreamento, sem ser para fazer a rotina de próstata, procura por algum outro motivo, aí quando tem a partir dos 45 anos, com o risco, né? Ou mais de 50 anos se não tiver histórico de risco, aí eu já recomendo, falo a importância do toque, falo que tem que fazer. Tá? Óbvio que o toque não é obrigatório. Eu não quero fazer. Não faz. Você vai no médico para se consultar. A gente não, não vai amarrar ninguém para fazer o exame. A gente sugere. Tá? Seria bom fazer. Tá? Então, o exame anual, com o toque retal e o PSA, é importante para todos os homens a partir dos 50 anos, tá? E a partir dos 45 anos, os homens que têm
é um risco maior, né? Raça negra, obesidade ou histórico na família. Pode. Vai levar o microfone para tirar dúvida. O senhor falou sobre uma relação que tem da incidência da doença versus a questão hormonal, né, com a testosterona. Eu queria saber, assim, porque já ouvi falar, já li a respeito, se a quantidade de ejaculações que o homem tem ao longo da vida, seja por relação sexual ou não, ela ajuda a diminuir essa incidência do câncer. Já ouvi estudos dizendo que sim, que os homens que ejaculam mais têm menor risco de doença, mas isso aí não é provado. Tá? Tanto tem padres que têm câncer de próstata e tem, ou seja, eles não ejaculam, né, teoricamente não, mas nem por isso os padres têm mais câncer de próstata que o restante. Tá? Mas essa relação entre ejaculação e o câncer não vale, não. Tá? Não é válida, não. Esse nível baixo pode ser causado por medicamento? Nível... Pera, vai passar. De ejaculação? Sei que o senhor fala alto, mas... Não precisa. Pode. Você entendeu? Faz a pergunta novamente. Quando a ejaculação é baixa, eu estou perguntando se os remédios que a gente toma pode ser causador disso? Alguns remédios que a gente prescreve principalmente para os homens que têm hiperplasia da próstata, tá? Que são os alfa-bloqueadores, a tansulosina, a doxazosina. Tá? Esses remédios, eles diminuem o volume da ejaculação. É um efeito colateral do medicamento, não é nada da doença. Vou perguntar outra coisa. A raspagem de próstata, o que seria? A raspagem da próstata, ela é indicada para os homens que têm hiperplasia benigna da próstata. É uma cirurgia em que a gente retira Quer ver? Vou colocar. A gente retira na cirurgia o miolo da próstata que está obstruindo. Então, a raspagem da próstata é indicada para os homens que têm hiperplasia benigna da próstata que está obstruindo a saída da urina da bexiga. Tá? Então, a gente faz a raspagem, tá? Que é como retirar o miolo do pão deixando a casca. A gente mantém a cápsula da próstata, mas retira toda essa parte central da próstata com uma raspagem. Com isso, desobstrui a uretra. Tá? E o homem volta a urinar mais confortável, com jato urinário com força. Outra coisa, isso evita câncer? Não tem nada a ver? Não. O homem que já fez a raspagem da próstata tem que continuar fazendo o exame anual do rastreamento do câncer de próstata. Por quê? Porque o câncer ele acontece na periferia da próstata, né? A cirurgia de raspagem, a gente retira essa parte amarela dela. E o câncer acontece aqui, ó, na periferia, na cápsula da próstata. Então, fazendo a raspagem, não diminui o risco de você ter o câncer e não vai fiz a raspagem, já estou bem na próstata, não preciso mais fazer o exame anual da próstata. Tá errado, tem que continuar fazendo anualmente. Vai prejudicar a ereção? Não. A cirurgia de raspagem da próstata não prejudica a ereção. Não. Alguém mais? Doutor, com relação a essa obstrução da próstata, associando com a obstrução de artérias, que se coloca um stent, não sei exatamente qual é o termo, não é possível, ou seja, por que não fazer isso também para a próstata? Já foi pensado isso. Já foi pensado em se colocar um stent aqui no meio da próstata para abrir o canal. Tá? Isso aí faz tempo, já tem uns 15, 20 anos que se fazia isso daí.
chamava urolumen, se não me engano. Mas acontece que tinha uma migração desse stent e as complicações deles eram muito grandes. Estenose de uretra, infecções da próstata, migração, o paciente urinava o stent. Então, isso não pegou. Não pegou. Não é um tratamento que, infelizmente, não deu certo. Já foi pensado, mas, infelizmente, tem muita complicação. Então, não vale a pena. O senhor lá no fundo? Doutor, eu queria saber quais as exigências para você fazer um exame de PSA, porque tem laboratório que pede algumas recomendações e outros pedem menos recomendações. As exigências. Jejum de pelo menos umas 4 horas. Não ter ejaculado nos últimos 3 dias. Tá? E não ter andado de bicicleta ou moto nos últimos 3 dias também. Então, geralmente são essas orientações, né? Sempre que você liga, o laboratório fala, olha, eles passam as orientações de cada exame, né? Da glicemia de jejum, do colesterol, não sei o quê. Mas para o PSA, geralmente os laboratórios sempre informam, né? Quando você agenda o exame. Mas geralmente é isso daí, jejum de 4 horas, abstinência sexual, né? De ejaculação de 3 dias e evitar ter andado de bicicleta, moto, tá? Porque quando a gente anda de bicicleta ou moto, o selim pega bem essa região aqui. Aí você pode ficar pequenos traumas, né, durante o percurso, que pode levar a alteração. Pode aumentar, ter uma absorção maior do PSA pela próstata e pode alterar o exame. Uma pergunta. O exame de toque é seguro? Aparecimento do tumor, o contato do dedo com o tumor, descobrir que o tumor é grande ou é pequeno? Sim, sim. Quando a gente faz o toque, a gente sente o nódulo, tá? O nódulo endurecido, quando o nódulo é presente, vou te falar que a chance de ter a doença é bem grande. Tem aquele gráfico lá, aqui que mostra, né? Quando o toque está alterado, aqui ó, a gente sente o nódulo, tá? E ele é bem palpável, ele é bem endurecido. Fala, mas como é que você sente? Tá? A consistência normal da próstata, ela é mais ou menos igual ao nosso nariz, tá? Quando a próstata está amolecida, tá? Fica na consistência do nosso lábio, ela geralmente sugere infecção. E quando ela está endurecida, na consistência do nosso queixo, tá? Ela é mais sugestiva de câncer. Tá? É claro que pode ter homens com próstatas amolecidas e o câncer lá dentro. Tá? Ou um homem com próstata endurecida e não ter câncer. Tá? Mas quando a gente palpa o nódulo e ele é bem endurecido, bem característico, só numa parte da próstata, aí eu já até aviso o paciente, falo, olha, teu toque não veio bom, teu toque está alterado, vamos pedir o PSA, vamos aguardar o PSA, mas só pelo toque eu já te pediria uma biópsia de próstata. Tá? Porque mesmo com PSA normal e o toque alterado, está indicado fazer a biópsia. Tá? Agora, fazer exame há 6 meses atrás e fazer agora recentemente, o PSA, tomando o remédio, ele consegue diminuir os valores? Tem alguns remédios que podem diminuir o valor do PSA. Tá? Algumas medicações que são prescritas para a hipertrofia benigna da próstata, elas têm um inibidor dos receptores periféricos da testosterona e acaba diminuindo um pouco o valor do PSA. Ao mesmo tempo, o nosso PSA, de todos os homens, ele oscila, ele não é uma constante. Tá? Então, ele sobe, desce durante o período. Se você colher o seu PSA todos os dias durante um ano, você vai perceber que ele vai oscilar. Tá? Em alguns homens oscila mais e outros oscilam menos. Tá? PSA alto não é igual a câncer de próstata. PSA alto é igual, tem algo na tua próstata, alguma
Tá? Acima de 4 é o PSA alterado. Tá? Acima de 4 a gente já coloca a pulga atrás da orelha, tá? Já repete o exame sempre para ver se ele se mantém em 4. Se for um PSA persistente maior que 4, vale a pena fazer uma biópsia para ver se não tem, justamente para rastrear, para ver se tem algo de ruim lá dentro da próstata ou não. Então, há 6 meses atrás, o meu caso era 1,1. E agora eu fiz recentemente e deu 0,85. Normal. Tá? Ainda bem que oscilou para baixo, né? Mas tomando o remédio, né? Todos os dias. Sim. E às vezes quando você toma os remédios, mesmo que os remédios que não tenham o inibidor dos receptores de testosterona, você toma a doxazosina ou a tansulosina, que são remédios que eles relaxam a musculatura lisa da próstata, facilitando, aumentando o calibre da uretra. Quando você melhora a micção, você faz menos esforço para urinar, você acaba diminuindo o processo inflamatório na próstata e geralmente o PSA às vezes até pode cair um pouco também, tá? Porque você diminui a inflamação, tá? Mas não é uma regra, não é uma regra. Depressão Uhum. e problemas do dia a dia, cotidiano, que altera o sistema nervoso, isso influencia na próstata? Não. É uma curiosidade, doutor, com relação às válvulas que liberam o xixi, a válvula, como que funciona isso com relação à próstata? Onde isso ocorre? Vou voltar para o primeiro slide lá, que tem melhor anatomia. Aqui, ó. Aqui está a bexiga. Aqui está a próstata. Aqui está a musculatura do esfíncter, que é um esfíncter que é aquele que a gente segura. Tá? Aqui está a musculatura que segura a urina. Tá? Então, quando você tem a vontade, está muito apertado, é aqui que você contrai para parar de sair o xixi. Tá? No caso da mulher, não tem a próstata, é logo depois da saída da bexiga já tem essa musculatura, que é o esfíncter uretral. Tá? Então, essa musculatura fica bem aqui. Por isso que nos casos de cirurgia de próstata, tem aumenta o risco de ter incontinência masculina. Por quê? Porque olha como esse músculo é perto da próstata, é grudado na próstata. Se o tumor estiver nessa parte aqui da frente, tá? Junto ao esfíncter, a gente não pode ser tão cauteloso, né? A gente sempre é cauteloso operando, mas a gente, para garantir que vai retirar todo o tumor, a gente às vezes acaba sacrificando um pouco, acaba mexendo demais no esfíncter, aumentando a chance de incontinência. Tá? Não significa que, se o seu tumor for aqui, você não vai ficar incontinente após a cirurgia. Existe um risco de ficar, tá? De uns 10%, aí, 10, 15% de ter uma incontinência, tá? Pós-operatória. Caso fique com incontinência pós-operatória, a grandíssima maioria melhora nos primeiros 6 meses, depois o restante acaba melhorando em até 1 ano, tá? Pós a cirurgia. Porque você vai reaprender a urinar, porque mudou sua anatomia, mudou como você estava acostumado a urinar. Tá? A bexiga passa a ficar ligado direto aqui. Tá? Então, você acaba reaprendendo a segurar a urina na maior parte dos casos. Tá? Tem fisioterapia perineal, tá? Tem especialistas, né, fisioterapeutas especialistas nessa parte, que ajudam a reforçar a musculatura para ajudar a segurar melhor. Quando não funciona, quando a fisioterapia não melhora a incontinência, aí sim, existem procedimentos, tá? Tem o esfíncter artificial, tem constritores, né? Tem slings, né? Constritores aqui da uretra, para ajudar a continência. Tá? Tem procedimentos cirúrgicos que ajudam na continência. Doutor, no caso
quando é recomendada essa raspagem que dizem, eu não conheço, então, que pode ser feita? Quando ela é recomendada? A raspagem, tá, que é a ressecção endoscópica da próstata, né, o termo mais técnico, ela está indicada no insucesso do tratamento clínico. Tá? Quando a gente faz o diagnóstico, o homem tem os sintomas obstrutivos, a gente entra com os medicamentos e não melhora a obstrução, o paciente continua desconfortável, tá? É nesse momento que está indicada a ressecção endoscópica da próstata. É na falha do tratamento clínico. Tá? Questão de remédio, existe diferença de laboratório, de alguma coisa? Existe. Que você toma um remédio, às vezes, eu pego geralmente no posto. Existe, Às vezes eu compro para ver se é diferente. Parece que dá alguma diferença. Dá. Eu ouvi dizer, né? Não posso afirmar, mas parece que os medicamentos genéricos podem ter uma margem de erro de dosagem de 20% para mais ou para menos. Enquanto que os medicamentos de marca, essa margem de erro é menor. Eu não sei te dizer se isso aí é verdade ou não. Eu ouvi dizer. Então, que os medicamentos genéricos dos laboratórios nacionais, eles tem essa margem de erro muito grande. Então, um medicamento de 100 miligramas pode ter de 80 a 120. E aí, eu acho que provavelmente, talvez tenha 80 miligramas. Aí tem, lógico, né, que tem o controle, não lembro se é a Anvisa ou a ANS, que faz o controle da dosagem dos medicamentos, para ver se realmente estão em conformidade ou não. Tem que ter esse controle. Para mim, essa margem de erro deveria ser bem menor, de 5%, justamente para você pagar mais barato, mas ao mesmo tempo ter o mesmo efeito. Tá? Eu prefiro o medicamento de marca. Óbvio que tem a ANS, a Anvisa, eu não sei qual deles que regulam isso. Tem. Tá? Parece que a margem de erro é de 20% para mais ou para menos. Isso aí eu ouvi dizer, isso aí eu não tenho certeza. Tá? Não vou afirmar nada, não. Tá? Então, eu prefiro, quando eu compro para mim, para minha família, eu geralmente pego referência. Tá? Se vocês puderem ter a condição de pegar o medicamento referência no mercado, eu acho que é melhor. Se não, toma o genérico e vê. Tá? Às vezes, o paciente tem o tratamento, vai lá, toma a doxazosina genérica. Não faz efeito, eu peço para comprar o referência. Aí faz efeito desejado. Aí não é falha clínica, era falha clínica porque aquele remédio não estava bom. Aí fala, pô, quantos e quantos aqui? O meu remédio de pressão, quando eu pego o genérico não é bom, quando eu pego o outro é bom, de diabetes. Não é só para próstata, é para tudo. Então, antibiótico, para mim, principalmente, antibiótico é sempre referência. Ele levantou a mão lá primeiro? Já vai. Obrigada. Então, Alô? olá. A operação da próstata prejudica o prazer sexual? O prazer, não. A ereção? A ereção pode prejudicar. Por quê? Os nervos para ereção, eles passam bem aqui, ó, entre a próstata e o reto e vem para o pênis. É bem perto. É bem perto. Tá? Então, durante a cirurgia a gente mexe bastante nos nervos, tá? Para afastar ele da próstata, para tirar a próstata. Às vezes o tumor está comprometendo o nervo, aí a gente tem que retirar o nervo junto. Tá? Não adianta eu tirar a próstata e deixar um pouquinho de tumor no nervo só para ele não ter problema de ereção. Tá? Então, uma boa parte fica com problema de ereção nos primeiros meses, tá? Mas infelizmente uma porcentagem aí de uns 15%, 20% acaba evoluindo para uma disfunção erétil, tá? Que precisa de medicamentos para ereção, né? Viagra, Cialis, Levitra, tá? Para melhorar a qualidade da ereção.
Em alguns casos, mesmo com o uso de medicamentos, a ereção acaba não sendo satisfatória. Tá? Aí vai progredindo, né, no tratamento, né, aí pensa em injeções no pênis, né, para levar à ereção, ou até a cirurgia de colocação de prótese peniana. Obrigado. Nada. Doutor Arthur, eu li na internet que existe uma tabela, eu queria saber se isso é verdade. O indivíduo da raça branca tem um valor de referência X, de tanto a tanto. Raça amarela, outro. Raça negra, outro. Isso é verdade? Isso... Com relação ao valor do PSA? Isso, do valor de referência que... Eu já vi vários laboratórios com essa tabela. Tá? Mas, basicamente, o que eu sigo é o PSA maior que 4 ou toque alterado. Tá? Os negros têm um risco maior de ter a doença. Então, os negros, o ideal é começar a fazer um pouco antes os exames. Eu não vou indicar uma biópsia com PSA de 2,5, ou vai de 3, e o toque retal normal, se você tem 40 anos de idade, 45 anos de idade, não vou. É um PSA normal, só vou indicar se esse PSA progredir, passar de 4 ou o toque ficar alterado. Tá? Então, o valor de PSA de acordo com etnia, eu não sigo isso. Eu não sigo. Tá. Obrigado a todos.